Ocupo a tribuna hoje para relatar e insistir em um tema aviltante para a sociedade, para o povo do meu Estado. Se refere aos excessos financeiros e orçamentários cometidos no Amapá, em especial pelo Tribunal de Contas do Estado, mas em especial pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. E o que me traz à tribuna é a insistência atual da Assembleia Legislativa do meu Estado em querer sustentar um orçamento que não justifica, um orçamento que é, no mínimo, criminoso contra a sociedade amapaense. Eu estou a falar de uma prática continuada, que se repete há pelo menos 17 anos, de excessos orçamentários por parte da Assembleia Legislativa, que não tem nenhum tipo de justificativa e transparência e que avilta contra a sociedade amapaense. Um levantamento de despesas que fizemos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado mostra que um dos geradores dessas distorções é fruto de superdimensionamento das despesas do Poder Legislativo do meu Estado e seu órgão auxiliar. Isto vem desde 1994, pelo menos. E eu quero destacar aqui que, em 1994, o orçamento da Assembleia Legislativa do meu Estado deu um salto de 13.392.000 para 26.515.000, mesmo naquele ano a inflação já tendo sido controlada. Então, veja, o primeiro salto superdimensionado é 1994. Há um salto de mais de 50% no orçamento da Assembleia Legislativa do Amapá. Isto praticamente paralisou o Estado do Amapá no ano seguinte. No ano de 1995, o Estado do Amapá não teve um centavo em obra pública realizada, porque todos os recursos de investimento, naquela época, foram transferidos para a Assembleia Legislativa. Naquele mesmo ano, os gastos do Tribunal de Contas foram mais longe. Saltaram de 4.257.000 para 13.729.000. Um aumento de mais de 100%. E isso numa época de inflação controlada. Em função desse verdadeiro golpe orçamentário, o Estado foi condenado a passar anos sem investimentos em saneamento básico, sem investimento em construção de escolas, sem investimento em hospitais, sem investimentos em necessidades básicas, porque no ano de 1994, todos os recursos para investimentos foram apossados indevidamente pela Assembleia Legislativa do Estado e pelo Tribunal de Contas. Essa manobra, iniciada em 94, executada em 95, caçando do Estado a capacidade de investimento nas necessidades básicas da população, essa manobra passou a ser corriqueira ano a ano. Em 95, de 1995 até agora 2012. A Assembleia Legislativa, nesse período, de 95 a 2012, tiveram um gasto anual de quase 100 milhões de reais. Isso representa, senhor presidente, dizer que de 1995 até 2012, o orçamento da Assembleia Legislativa do Amapá foi de quase 2 bilhões de reais. Isso corresponde a mais do que o orçamento anual do Estado do Amapá. Não é demais lembrar aqui dessa tribuna o que ocorreu no meu estado na data de 10 de setembro de 2012, quando uma operação da Polícia Federal, a maior operação da história da Polícia Federal no Amapá, levou à prisão as principais lideranças políticas do meu estado. Não é demais lembrar que, ainda em consequência disso, e como continuação da Operação Mãos Limpas, este ano,
o Ministério Público do Estado do Amapá organizou na Assembleia Legislativa uma operação chamada Operação Eclésia. Em decorrência dessa Operação Eclésia, no último dia 31 de outubro, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá receberam denúncia formulada pelo Ministério Público do meu Estado contra os deputados estaduais Moisés Souza e Edinho Duarte, respectivamente, presidente e secretário-geral da Assembleia Legislativa. A investigação do Ministério Público deu conta à organização de uma fraude envolvendo estes parlamentares que dirigem a Assembleia Legislativa e a Cooperativa de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Amapá, a COTRAN. No entender do Ministério Público, esses deputados, senhor Moisés Souza e senhor Edinho Duarte, comandaram um esquema criminoso que resultou no desvio de mais de 5 milhões de reais dos cofres públicos da Assembleia Legislativa através de contratos fraudulentos para essa empresa de locação de veículos denominada COTRAN. Eu quero aqui destacar, senhor presidente, um trecho do parecer do relatório do voto da desembargadora Sueli Pini, esta desembargadora responsável e a qual relatou o processo envolvendo esses deputados. No voto, Sua Excelência a desembargadora Sueli Pini destaca o seguinte em relação a esses acusados. Os denunciados teriam formado um poderoso grupo organizado, com o escopo de apoderar-se de recursos dos cofres públicos, através de pseudo-contratos celebrados com a Assembleia Legislativa do Amapá, motivo pelo qual mantê-los afastados de quaisquer funções que poderiam, em tese, facilitar-lhes a reiteração das condutas delituosas ou mesmo a ocultação de provas ou a intimidação de testemunhas, é medida que se impõe como garantia da própria atuação judicial. Felizmente, o Tribunal de Justiça do meu Estado acatou o voto da relatora desse caso, desembargadora Sueli Pini, e acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Amapá, afastando da presidência e da secretaria da mesa da Assembleia Legislativa do Amapá estes senhores. Mas isso não representou, por outro lado, por parte do conjunto da Assembleia, uma medida necessária de redução do seu orçamento para o ano que vem. É injustificável o orçamento que tem a Assembleia Legislativa. E mais lamentável é a notícia que vejo hoje nos jornais do meu Estado, que dão conta que se debate na Assembleia Legislativa do Amapá a construção e a criação de formas para impedir, numa clara burla constitucional, numa clara burla jurídica, a adoção de fórmulas para impedir a recondução para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá, da promotora doutora Ivana Sei, que foi a autora e responsável pela denúncia contra o presidente, o ex-presidente e o ex-secretário-geral da Assembleia Legislativa daquele Estado. Ou seja, há uma clara intenção por parte do investigado de impedir que aquele que está investigando continue na sua atuação de investigação. Isso é inaceitável e é um crime, é um atentado contra a ordem em um Estado democrático de direito. Tentar afastar ou impedir recondução de Procuradora-Geral de Justiça com artimanhas legislativas, como se pretende na Assembleia Legislativa do meu Estado, é claramente uma medida de investigado que tenta impedir que as investigações avancem. Quero continuar essa análise dos números falando aqui das contas também do Tribunal de Contas do Estado dos últimos anos. O TCE gastou nesse período 64 milhões de reais. Um ano depois da Operação Mãos Limpas, no exercício de 2011, as despesas caíram para 36 milhões de reais, uma diferença de quase 28 milhões de reais. Numa clara demonstração que existe recursos e dinheiro em excesso. A Assembleia Legislativa do meu Estado, do Amapá,
consome com 24 parlamentares por mês 13 milhões de reais. A Câmara de Vereadores do município de Macapá, que tem 17 vereadores, consome 14 milhões de reais por ano. Essa é uma comparação elementar, que justifica, que explica claramente que tem dinheiro demais na Assembleia Legislativa. Em 2011, a Assembleia Legislativa alterou a Lei Orçamentária Anual de 2012, aumentou a previsão de receita do Fundo de Participação dos Estados, formulando uma receita de 1.932 bilhões, que é a receita real, para 2.430 bilhões. Um aumento de 498 milhões, sem indicar as razões, e, em especial, ignorando que nós vivemos sobre uma gravíssima crise econômica em todo o planeta. Então, ignorando que o Fundo de Participação dos Estados, no decorrer desse ano, teve seus repasses para o Estado do Amapá reduzido, ignorando que o mundo está sob a égide de uma crise econômica, o que ocorre com a lei orçamentária deste ano no meu estado? A Assembleia Legislativa superestima essa receita, ignorando todo o mundo, todo o planeta que existe ao redor. E só com um intuito, ampliar os seus repasses orçamentários. E só com um intuito claro e um intuito pernicioso, ampliar os recursos para a Assembleia Legislativa do Estado, retirando os recursos do investimento, que deve ser responsabilidade do governo estadual. Retirando recursos de investimento em infraestrutura, de investimento em obras, de investimento em saúde, em saneamento básico, em educação. Tirando de um Estado pobre e tirando de um povo que precisa, que é o povo do Estado do Amapá, recursos indispensáveis para a estruturação do Estado. O maior aumento efetuado no orçamento da Assembleia foi de 90, no ano anterior, para o exercício desse ano, foi de 96 milhões no ano de 2011, para 156 milhões agora no ano de 2012. Veja, senhor presidente, são 60 milhões de reais a mais. Com 60 milhões de reais, nós podemos construir mais de 2.000 habitações populares no meu estado do Amapá. Com 60 milhões de reais, nós podemos investir em saneamento básico no estado do Amapá e garantir para servidores públicos reajustes de salários que eles reivindicam em praça pública nas suas mobilizações. São 60 milhões de reais a mais, tirados em um tempo de crise econômica e de redução dos repasses orçamentários, de transferência de fundo de participação do Estado para os Estados membros da União e transferência desses recursos para ser gasto em um prédio com 24 deputados estaduais. Não se justifica, não cabe, é injustificável, é aviltante contra a sociedade amapaense. O governador do estado tem o conhecimento que moveu a ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente teve um julgamento desfavorável. Eu quero aqui utilizar a tribuna para, ao mesmo tempo, solicitar apoio das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal, quando for provocado, e das demais instituições, porque o que nós estamos vendo é a recorrência. Não tenho dúvida que a Operação Mãos Limpas, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2010, diagnosticou a recorrência desse crime continuado, que existe há 17 anos, de superdimensionar o orçamento do Estado para garantir gordos e vultuosos repasses orçamentários para, em especial, para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Durante o exercício de 2012, o quadro superestimado de arrecadação não vem se confirmando pelos dados claros da crise financeira mundial e pela continuação das isenções fiscais adotadas pelo governo federal. Com isso, é o povo que fica penalizado sem os recursos que deveriam ir para investimento. Até o mês de outubro, para se ter ideia, senhor presidente, o Amapá recebeu 1.710 bilhões
de fundo de participação dos estados. Caso se confirmasse a previsão estimada pela Assembleia, o Executivo teria arrecadado em outubro 1.982 bilhões. O que ocorre é que o financeiro do Estado é totalmente discrepante com o orçamentário, que foi superestimado criminosa e indevidamente por parte da Assembleia Legislativa. E os repasses que são feitos para a Assembleia Legislativa são baseados no orçamentário e não no financeiro. Com isso, quem padece é o povo do Estado do Amapá. Não tivesse a Assembleia Legislativa superdimensionado a receita do FPE, com o objetivo de aumentar os seus próprios duodécimos, o Amapá estaria contornando a crise que afeta o Brasil e que afeta o mundo. E nós teríamos uma capacidade maior de investimento nas necessidades básicas que tem para a população amapaense. Ao passo disso, o Ministério Público tem atuado e diagnosticado a existência de um verdadeiro esquema de corrupção que já foi dado conta com o afastamento do ex-presidente e do ex-secretário da Assembleia Legislativa, senhor Moisés Souza e senhor Edinho Duarte. E, ao mesmo tempo, os recursos da Assembleia Legislativa, os repasses do 10º da Assembleia Legislativa, o dinheiro que é gasto pelos deputados estaduais do Amapá, não tem transparência nenhuma, não é esclarecido cada centavo que é gasto por aquele poder. Portanto, senhor presidente, é inadmissível e inaceitável que a atual legislatura da Assembleia continue a utilizar o artifício de superdimensionamento de suas despesas. E eu recebi ontem a lamentável notícia de que o atual prefeito de Macapá, derrotado nas urnas na última eleição do último domingo de outubro, e, anteriormente, também preso pela Polícia Federal e tendo passado 60 dias detido em cela da Polícia Federal aqui em Brasília, está apresentando para a Câmara Municipal de Macapá um orçamento, pasme, também superdimensionado, numa clara intenção de orquestrar um golpe contra a vontade do povo de Macapá, que elegeu Clécio para governar os destinos de sua cidade. O orçamento encaminhado pelo senhor prefeito de Macapá, superdimensionado para claramente garantir para a Câmara Municipal a execução de um repasse orçamentário de 5%. E, com isso, mais uma vez, retirar a capacidade de investimento do poder público em Macapá. Retirar a possibilidade que tem em investimento em unidades básicas de saúde, em investimento em escolas municipais que estão sucateadas, em contrapartida para creches que foram perdidas ao longo dos últimos 4 anos. Eu quero acreditar e tenho certeza que os atuais vereadores de Macapá não incorrerão no erro continuado que a Assembleia Legislativa do Estado tem cometido e não cometerão contra o povo da cidade de Macapá um golpe contra a vontade que elegeu Clécio para governar os destinos de sua cidade. A tentativa do prefeito atual de Macapá de encaminhar um projeto de lei superdimensionando a receita e o orçamento do ano que vem é uma clara tentativa de golpe contra a vontade do povo de Macapá, que conduziu Clécio para ser o seu prefeito. E eu quero acreditar que isto não se expressará por parte da Câmara Municipal da capital do meu estado. E eu quero aqui apelar também à Assembleia Legislativa, que reveja no debate orçamentário desse ano os seus percentuais orçamentários. É inadmissível, senhor presidente, em um estado pobre como o Amapá, em um estado carente de recursos como o Amapá, um poder constituído que deveria ser a Casa da Representação Popular, se apossar ao longo dos últimos 17 anos de quase 2 bilhões de reais, 100 milhões de reais por ano, e legar com isso o conjunto da população do estado a não ter saneamento básico, a não ter água potável nas suas casas, a não ter escola de qualidade funcionando, a não ter unidade básica de saúde funcionando e em especial, esse poder não ter nenhum tipo de transparência nos seus atos. Isso avilta a cidadania e o Amapá, em virtude disso,
pede socorro aos poderes da República, porque a continuação dessa ação é claramente uma continuação da prática delituosa que foi constatada pela Operação Mãos Limpas da Polícia Federal. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado.